Bom dia a todos, no grande amor do nosso Deus. Como é bom e maravilhoso esse tempo precioso, quando paramos para adorar ao nosso Deus, ouvindo a sua palavra, falando com Ele através da oração e ouvindo cânticos que exaltam e glorificam ao nosso Criador. E a palavra do nosso Deus em Colossenses 3, versos 1 e 2 nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Bondoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai, em toda a terra. Nós somos gratos, ó Deus, por mais esse dia. Somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado. Somos gratos, ó Deus, e louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade, reconhecendo a tua onipresença, a tua onipotência e onisciência. Tu és soberano, meu Deus, Deus excelso, Deus de bondade e misericórdia. Toda a honra, ó Deus, e todo louvor seja dado somente a ti, Pai, pois és o único Deus, o Deus que é digno de toda adoração. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, te agradecemos, ó Pai, porque não temos nenhum mérito. No entanto, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, ó Deus, com inumeráveis bênçãos. Entre essas bênçãos, nós te louvamos e te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Ó Pai, continua perdoando, Senhor, as nossas faltas. Tu que nos conheces, sabes, ó Deus, o quanto somos falhos, imperfeitos. Mas Tu és o Deus que nos perdoa. E a Tua palavra nos diz que o Senhor nos perdoa e dos nossos pecados não se lembra mais. Então, Senhor, continua a cuidar do Teu povo, onde quer que esteja, Senhor. Visita os lares, visita as famílias. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, meu Deus, necessitando de um agir, necessitando, ó Pai, de uma cura. E nesse momento, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações para continuar ouvindo a Tua palavra, guardando, Senhor, essa palavra em nossos corações e vivendo, Pai, transmitindo através do nosso viver. E que essa palavra, meu Deus, que será proclamada agora, que ela, meu Deus, que o Teu Santo Espírito faça com que haja, ó Deus, conversões. Faça, meu Deus, com que haja libertação de pecados. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos, ó Deus, e necessitamos, porque sem Ti não somos nada, nem podemos fazer nada. Por isso, abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Que essa palavra faça a diferença e que essa palavra venha suprir cada uma das necessidades espirituais. Nós queremos nesse momento te pedir e te agradecer, porque temos a plena certeza
de que o Senhor nos ouve e nos responde no teu tempo. E para a glória de ti mesmo, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que alegria, meus irmãos, estarmos juntos, que alegria podermos meditar na palavra do Senhor juntos, e que privilégio é termos o nosso Redentor diariamente conosco. Eu quero convidar você para uma reflexão breve. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. A palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. Meus irmãos, hoje eu quero meditar com vocês sobre buscando as coisas que vêm lá do alto.
nós precisamos ter um olhar crítico para as coisas que os nossos corações almejam. Precisamos, de alguma forma, avaliar se aquilo que temos desejado vem da parte do Senhor ou da parte do mundo. O João, nesse texto, ele faz uma distinção clara, uma separação evidente das coisas que procedem do Pai e das coisas que procedem do mundo. E se formos sinceros, hoje nós vivemos em um tempo onde tudo ao nosso redor está disputando o nosso coração. Não é apenas uma questão de comportamento, mas de afeição. O mundo não quer apenas a nossa atenção, ele quer o nosso amor. Hoje, as propagandas não são apenas visuais, mas elas estão inteiramente ligadas com a experiência do cliente. Ou seja, eles não querem mais só atrair, eles querem cativar também. É por isso que você compra uma coisa hoje e amanhã chega na sua casa. Porque eles estão querendo que a sua experiência seja algo único, seja algo excepcional. A comida no restaurante, por si só, não é atraente. Muitos de nós vamos aos restaurantes não pelo sabor da comida, mas pela experiência que aquele lugar gera. Nós entendemos que as propagandas de hoje, elas estão almejando não somente a nossa atenção, mas o nosso coração também. E a pergunta que nós precisamos fazer é: aonde está o nosso coração? O que atrai o seu coração nos dias de hoje? O que cativa a sua atenção e, consequentemente, o seu coração? A internet? A shopping? Marketplace? Restaurantes? Qual é o desejo? Qual é o desejo que você tem quando pensa em descanso? O que faz o seu coração descansar? Netflix, Amazon? Pedir iFood? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso anseio? Aonde está as coisas que nós almejamos? E é nesse ponto que o apóstolo João nos confronta. Ele não está falando com incrédulos aqui. João escreve para crentes, com a igreja. E ele estava escrevendo aos crentes das diásporas, que agora convivem com uma cultura diferente e experimentam coisas diferentes. Ele fala com pessoas que professam a fé, com pessoas que conhecem a Deus. Ele diz que essas pessoas não podem amar o mundo. Vocês que amam a Deus não podem amar o mundo. E nós precisamos tomar cuidado, pois ao escrever isso, João nos mostra que o maior perigo da vida cristã não é simplesmente cair em pecados escandalosos, mas se acomodar silenciosamente ao sistema deste mundo. Parte do povo de Israel apostatou, abandonou a presença de Deus. Depois de alguns anos sendo cativos na Babilônia, sendo escravizados na Babilônia, o povo já tinha feito suas casas em terras estranhas, já tinham se acostumado com uma cultura estranha, já tinha até outros deuses que já não eram mais tão estranhos assim para eles, e não quiseram voltar para a sua terra natal, não quiseram voltar para a terra prometida do Senhor, preferiram ficar ali, em terra estranha. Sabe por quê? Porque o mundo não chega impondo, ele chega seduzindo. O pecado seduz, conquista e fideliza o seu coração. Por isso, tome cuidado para não desejar mais as coisas deste mundo do que as coisas que vêm lá do alto. E a grande pergunta desse texto é: aonde está o seu coração? Precisamos direcionar o nosso coração, a inclinar o nosso coração a buscar as coisas que vêm lá do alto. E é por isso que João começa o texto com esse imperativo, com essa ordem: não ameis o mundo. Esse amar aqui fala de apego, de devoção, fala de inclinação do coração. Não é apenas um contato superficial, mas é uma ligação profunda. E se formos honestos, meus irmãos, se formos honestos, existe em nós uma tendência constante em amar o mundo. Mesmo sendo regenerados, ainda lutamos contra o desejo que nos puxam para baixo. Ainda lutamos contra o velho homem, contra o pecado que parece estar impregnado no nosso coração. Ainda lutamos com essas coisas. Nós somos facilmente atraídos por conforto.
ao invés de santidade. É muito mais fácil buscar o conforto. Constantemente somos atraídos por segurança material, ao invés de dependência de Deus. Quantas vezes colocamos Deus de lado e falamos: Senhor, deixa que essa eu resolvo. Meus irmãos, nós somos constantemente inclinados a buscar reconhecimento humano em vez de aprovação divina. Muitos são aqueles que passam a vida buscando a aprovação de homens, ao invés de se deleitarem na presença do Senhor. E sem perceber, começam a viver como se este mundo fosse o lar definitivo. Isso aconteceu com Israel no exílio. E é por isso que quando tiveram a liberdade decidiram ficar. É por isso que trocaram o Deus verdadeiro por deuses falsos. É por isso que preferiram as coisas do mundo e não as coisas de Deus. O mundo não precisa mais nos forçar, como foi com Israel e Babilônia. Ele apenas precisa nos seduzir, como é nos dias de hoje nas nossas propagandas. E aí nós vamos criando raízes onde deveríamos apenas passar. Vamos investindo tudo aqui como se não houvesse eternidade. E quando menos esperamos, sem perceber, o céu perde o valor e a terra se torna o nosso lar. É por isso que João nos confronta com uma verdade dura. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não é apenas sobre perfeição. O Senhor não quer que sejamos perfeitos, Ele conhece as nossas falhas. Isso é sobre direção. É sobre o que governa o nosso coração, o que governa o seu coração. E aí sim, Deus quer. Deus quer que a nossa totalidade seja dele. Deus quer que as nossas vidas sejam colocadas diante do seu altar. Deus quer que sejamos totalmente dependentes dele. Cuidado com a inclinação do seu coração ao mundo. Direcione o seu coração para se inclinar para as coisas que vêm lá do alto. Para buscarmos as coisas que são eternas, nós também precisamos diferenciar o que vem de Deus. João não apenas manda não amar, ele explica o porquê não amar. Porque tudo que há no mundo, e aí ele resume a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A concupiscência da carne fala dos desejos desordenados do corpo. É quando alguém busca satisfação fora dos limites que Deus estabeleceu. É quando alguém diz: olha, é só dessa vez, não tem problema. Eu mereço, eu faço porque eu sinto vontade. É quando alguém diz: o importante é ser feliz. Cuidado. Quando o prazer se torna o centro, o Senhor deixa de ser o centro da sua vida. E com isso a oração é negligenciada, a leitura bíblica é negligenciada. É o nosso próprio coração que responde ao chamado do pecado, muitas vezes favoravelmente. Cuidado com a inclinação do seu coração. Depois João fala das concupiscências dos olhos, que é a cobiça. É aquilo que seduz pela aparência. A concupiscência dos olhos está ligada ao que vemos, e aí depois de ver passamos a desejar. É a cobiça despertada pela aparência. Não é apenas olhar, mas é olhar com desejo de possuir. Sabe quando você vai para as redes sociais e fica se comparando com as outras pessoas? Olha, o meu vizinho tem isso. Olha, a casa do meu colega de trabalho, nossa, que casa bonita. As coisas que o próximo tem não podem ser, de alguma forma, parâmetro para os seus desejos, visto que o nosso Senhor nos dá aquilo que necessitamos. Quando não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, nós cobiçamos pelos olhos. Cuidado, porque em Lucas capítulo 11, a palavra do Senhor diz: são os teus olhos, lâmpada para o teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Não brinque com os olhos. Mas também ele fala da soberba da vida. O orgulho, a autossuficiência, a ilusão de controle. A soberba da vida fala da exaltação do eu. Eu consigo sozinho. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para minha família. E mesmo que o indivíduo nunca diga isso, talvez ele nunca vá pronunciar essas palavras, as suas atitudes evidenciam o contrário. Ele age como se não precisasse de Deus. Ele age como se fosse autossuficiente. Ele age como se fosse poderoso o suficiente para governar a sua própria vida. Amados,
Se a concupiscência da carne busca prazer e a dos olhos busca possuir, a soberba da vida busca se exaltar. Tome cuidado. A soberba da vida é viver como se Deus não fosse necessário, mesmo dizendo que crê nele. João está falando para os crentes e diz: olha, a soberba da vida não procede de Deus. Depois de tudo que nós ouvimos, essa palavra não nos permite permanecermos neutros. João não escreveu isso apenas para informar. Ele escreve para confrontar. Confrontar corações que se dizem rendidos ao Senhor. Então a pergunta agora não é o que esse texto significa para a época. A pergunta é o que esse texto revela sobre mim, o que esse texto revela sobre você. Quais são os desejos que têm governado as suas decisões? Você tem buscado prazer acima da santidade? Tem cedido às suas vontades que sabem que desagradam a Deus? Tem alimentado em secreto aquilo que Deus condena? Nem todo desejo deve ser satisfeito. Muitos devem ser crucificados. Reavalie onde está o seu coração, os seus investimentos, onde você tem colocado a sua vida, sua energia, sua esperança, os seus recursos. Cuidado para não estar promovendo uma vida ocupada e cheia, mas vazia e ociosa da presença de Deus, buscando as coisas que são eternas. Nós precisamos viver o hoje, almejando a eternidade. João nos leva ao desfecho. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não se apega a essas coisas não. O mundo promete tudo, mas não pode manter nada. Se apegue às coisas que vêm do alto, a promessa de Jesus Cristo. Se apegue àquilo que Ele falou. Se apegue àquilo que Ele fez. Viver para o mundo é investir em algo que já está condenado a desaparecer. Quem vive para Deus não perde nada, apenas troca o que é passageiro pelo que é eterno. Cristo desceu do céu para nos resgatar. Ele viveu entre nós, foi morto na cruz do Calvário para nos resgatar. E Ele virá em breve, sabe para quê? Para nos resgatar, queridos. Em João capítulo 14, Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Porque Ele se revelou para nós. O caminho, a verdade e a vida só podem ser encontrados no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele é a garantia de sucesso, porque Ele é a garantia de vitória. Não ame o mundo, ao invés disso, ame a Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. E que há de vir, virá nos buscar, para morarmos nas mansões celestiais. E diante dessa palavra, não tenha uma atitude de neutralidade. Examine os seus afetos, reveja as suas prioridades e volte para aquilo que vem lá do alto. Em nome de Jesus. Amém. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus. Minhas promessas não irei falhar, vi as tempestades ao me consternar. Eu no verbo eterno hei de trabalhar.
promessas sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por mais esse programa realizado com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e permite, Deus, que outras vezes possamos ter essa oportunidade, o privilégio, ó Deus, em Te servir, em Te adorar, em espírito e em verdade. Te apresentamos, Pai, aos nossos amados ouvintes. Visita cada um. Sei com cada um, meu Deus, o Senhor sabe como cada um está e o que cada um precisa. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, que essa palavra faça a diferença, que essa palavra, meu Deus, tenha penetrado nos corações e que haja, Senhor, conversão para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.